Olá, começamos mais um Fala Candidato, aqui comigo 3 postulantes ao Legislativo de Santa Cruz do PDT, Rui Bayerle, professora Anaí e Gilvan Fernandes. Gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir nesse primeiro momento que vocês se apresentem à comunidade santacruzense que nos assiste. Então vamos começar comigo mesmo. Eu sou Rui Bayerle. Eu já fui vereador por 4 mandatos, os quais 2 vezes tive a oportunidade de ser presidente da Câmara do Legislativo, e estou colocando meu nome novamente à disposição para defender os interesses da comunidade santacruzense, que são muitos, e especialmente os moradores do bairro Avenida e do bairro Várzea, que sofreram muito com essas últimas enchentes. E lá naquela localidade nós temos que dar uma atenção especial. E, inclusive, já comentamos com o candidato Sérgio Moraes para olharmos com carinho para aquela gente, porque sofreram muito com aquelas enchentes. Então, nós vamos fazer um trabalho voltado assim, aos interesses da nossa comunidade lá do bairro Várzea e do bairro Avenida. Meu número é 12345. Eu concorro pelo PDT. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, Bica, a oportunidade que a Gazeta do Sul está proporcionando a todos os candidatos de uma maneira democrática. E gostaria, então, de me apresentar. Eu sou a professora Anaí Torrana Ribeiro. Inclusive, o Torrano tem uma história por meu tio, avô e meu avô, foram os primeiros a proporcionar os calçamentos, os bloquetes aqui em Santa Cruz do Sul. A família Torrano, para as pessoas mais antigas, é que realmente vão reconhecer essa situação. E eu vim de uma família de professores. Meu pai, professor, iniciou no Colégio Mauá, depois foi para a Unisc e depois para a FURG em Rio Grande. Ele foi PhD na área de arqueologia, muito conhecido, Pedro Augusto Mendes Ribeiro, inclusive várias postagens, entrevistas e publicações aqui mesmo na Gazeta do Sul, publicações científicas. E minha mãe, Catarina Torrano Ribeiro, também foi professora, foi vice-diretora e se dedicou e se especializou em museologia, onde os dois trabalharam por muito tempo juntos. Eu iniciei o magistério e depois sou formada em Educação Física e 2 especializações, a especialização na área de Educação Física e Supervisão Escolar. Trabalhei no interior, trabalhei aqui na cidade, tanto escola particular, Educar-se, tanto escola municipal e escola do Estado, onde fui concursada, e diretora na Escola de Ensino Médio José Mânica. Inclusive, na época, já existia, Bica, aquela situação que hoje está sendo concretizada, que é um novo prédio. Porque, na minha época, foi realizado um processo que deveria ter sido colocado aquele prédio abaixo, porque o problema já existia no solo. Então, imagina quantos anos se passaram, mas, finalmente, está se concretizando e eu estou muito feliz nessa realização e conclusão. E depois fui para a Escola Ernesto Alves e José Wilke e 6ª Coordenadoria de Educação, onde permaneci por 12 anos nos recursos humanos, passando por 4 governos, e ali aquela vontade de iniciar na política, por ver que a educação necessita de muita situação. E sou a professora Anaí, aposentada e com real dedicação na política. Bom dia, Bica. Bom dia, boa tarde, boa noite
para quem vai nos assistir. Me chamo Gilvan Fernandes, né, concorro pelo número 12088. Sou filho de agricultor, me criei em Alto Paredão, hoje já 18 anos que moro aqui em Santa Cruz do Sul, na cidade. Atualmente sou técnico em climatização, o famoso instalador de ar-condicionado, e através disso me proporciona enxergar a realidade, pois todo dia estou dentro da casa de pessoas. E isso traz tantas demandas que as pessoas falam para a gente, que me gerou a curiosidade de concorrer. E assim eu fiz em 2020, fiquei suplente, e mais uma vez tive essa oportunidade, agora em 2024, a estar concorrendo aí junto com tantos outros colegas, né, para o cargo de vereador, para assim, juntos a gente poder ajudar mais a nossa comunidade. Pois nada melhor do que alguém lá dentro da Câmara de Vereadores que conhece realmente o que se passa dentro da casa das pessoas. Seria este momento. Caso eleitos, como se dará a atuação de vocês na Câmara de Vereadores? Eu quero procurar atender os anseios da comunidade, Bica. Nós temos notado ultimamente que a saúde em Santa Cruz, embora se diga por alguns que está boa, não está nada boa. A saúde em Santa Cruz está deixando muito a desejar. Para tu teres uma ideia, eu fui há uns meses atrás no postinho de saúde do bairro Ananeri buscar uma consulta para uma pessoa idosa, quando, para minha surpresa, a consulta para um médico clínico marcaram para 2 meses depois. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento para um clínico, 2 meses, a pessoa tem que esperar 2 meses para fazer uma consulta inicial. Isso tem que mudar muito. E há dinheiro para se colocar na saúde, não me venham dizer que não há dinheiro para investir em saúde. Santa Cruz do Sul vai ter um orçamento de quase R$1 bilhão. Isso é muito dinheiro. R$1 bilhão. Aonde é investido toda esta grana? Umas atitudes que o atual governo e o governo passado deixaram muito a desejar. Jamais eu, como prefeito de Santa Cruz, se um dia concorresse e me elegesse, iria pegar a BR-471 para o município. Isso é um desperdício total do nosso dinheiro. Tiveram que fazer empréstimo de R$200 milhões. Esses 200 milhões vai virar em quase 500. E isto quem paga, meus amigos, é o senhor, é a senhora, trabalhadora, contribuinte. Outra atitude, no Arroio Grande, poderia tranquilamente, no meu entender, não sou especialista, mas não haveria necessidade de se fazer uma obra daquele tamanho. Está lá a obra parada, atrapalhando o comércio da região ali, não havia necessidade de fazer viaduto ali. Ali era simplesmente alargar mais as ruas. Quem fosse para o distrito industrial, seguir pela direita por uma rua. Quem fosse para o bairro São João, Esmeralda, por uma outra rua à esquerda e pronto. Fizeram aquele viaduto e, olha, eu acho que aquele viaduto não vai resolver o problema de engarrafamento ali no Arroio Grande. Porque tem sinaleiras, essas sinaleiras vão trancar e vai ficar a mesma coisa. Então, houve muito desperdício de dinheiro público que eu, como vereador, vou controlar isso no orçamento do município. Nós não podemos deixar, seja o prefeito que se eleja, não podemos deixar que o prefeito tome conta do orçamento assim como tomou nos últimos anos. Os vereadores parece que não têm opinião dentro da Câmara. Isto tem que mudar. Orçamento público é o povo que tem que ordenar, é o povo que tem que participar
para onde vai toda esta dinheirão? Em relação à pergunta, a área, claro, a minha de maior atuação será dentro da educação. Mas também a saúde, porque sei que está necessitando, como já foi falado aqui em vários podcasts. E eu acredito que a proposta do futuro prefeito Sérgio Moraes é excelente, de colocar em um ambiente só todas as situações de consulta, de exames, de até marcações para cirurgia, e não essa demora como vem acontecendo. As queixas são inúmeras e, realmente, como está, não dá para ficar. Em relação à educação, são 47 escolas, entre IMEIs e escolas municipais. O PDT tem como base e acredita na escola de turno integral. É uma excelente proposta, já foi inaugurada uma escola. E essa escola deve ser adequada em mais projetos, em mais, porque está se iniciando. Quero auxiliar nessa situação e acredito que mais escolas devam incluir esse programa. Tirando as escolas da rua, não somente isso, mas que elas terão uma aprendizagem em maior tempo e de qualidade, e também proporcionando no outro turno habilidades que não são proporcionadas no período de escolar realmente, porque são aquelas crianças que são voltadas para outras áreas, como esporte, como dança e outras, até idiomas, e eu acredito muito nesta questão. E a gente sabe que, além da arrecadação, o município, o mínimo que deve investir são 25% para a educação, é o mínimo. E existe também que é o dinheiro do seu imposto. E isso também eu quero fiscalizar, tanto na Secretaria da Educação como na Prefeitura, se esse valor está sendo realmente investido na educação. E, além disso, eles são anualmente recebido pela União o Fundeb, que também é um recurso que deve ser colocado na educação, e 60% desse recurso ele serve tanto para pagar o professor que está na ativa, tanto para investir em equipamentos, em cursos, em transporte escolar, que é uma situação que também precisa ser averiguada, e muito aqui em Santa Cruz do Sul, se está funcionando o transporte escolar. E esse investimento ele vem muito a acrescentar para o município. Como o nosso município é um município que arrecada bastante, e esse dinheiro do Fundeb é de acordo com as matrículas dos alunos do censo escolar do ano anterior, esse dinheiro vem agregar em muito, mas também precisa ser fiscalizado se ele realmente está indo para o seu devido lugar. E, na educação, é importante salientar que a gente precisa também cuidar do ser humano. Aquele professor, aquele funcionário, aquele pai, aquela mãe, aquele aluno, e estar acompanhando e dando o seu respaldo junto a essas pessoas. Principalmente, não estou aqui para dizer que é promessa, mas principalmente a gente investir no salário do professor, no salário do funcionário. Saber se ele está recebendo de acordo,
porque é uma valorização que ele vai devolver para o seu aluno, que ele vai devolver para a sua comunidade. Então, isso deve ser ouvido também, como está funcionando, como ele está. E, em relação à educação, eu acho que esses principais pontos de preocupação. Nas e-mails também, já recebi várias situações de ampliação de muro para segurança, câmeras, enfim, estar lá dentro da e-mail, conversando com as pessoas, estar dentro das escolas, conversando com as pessoas, para proporcionar uma melhoria realmente nessa área. Além disso, educação, saúde, o turismo. Eu gostaria muito que a cidade, a prefeitura, empresários investissem mais no turismo em Santa Cruz do Sul. São excelentes ideias, uma até simples, no Instagram. Gramado existe, Gramado acontece, onde as pessoas vão e adicionam e veem o que tem para conhecer. Nós podemos ter Santa Cruz acontece, onde são colocados várias empresas, restaurantes, hotéis, roteiros, para que as pessoas conheçam Santa Cruz e venham para Santa Cruz. O município também, a prefeitura, a Secretaria do Turismo, investir mais nessa área, trazer mais, fazer um calendário anual, mensalmente com eventos, mas que as pessoas tenham vontade de vir, conhecer, mas tem que ter roteiros também, como o interior, fazer um roteiro para visitas, conhecer o nosso interior, andar a cavalo, tirar um leite de uma vaca, um local onde tem vários animais. Pessoas de grande centro não têm essa oportunidade. Então, investir mais, conversar com os empresários da área hoteleira, o comércio seria enriquecido muito com esses eventos, trazendo mais, não somente o Oktoberfest, mas outros de uma proporção equivalente. Então, são essas as situações assim que eu gostaria que vocês acreditassem, porque vontade é o que eu mais tenho para trabalhar. Pois bem, respondendo a tua pergunta, Bica, eu acho que é uma das coisas, agora eu vou falar diretamente com quem é mãe, com quem é pai, na questão da área da saúde. Eu tenho um filho pequeno, sou pai, e passei por diversas vezes, e eu acredito que agora quem está me assistindo vai entender o que eu quero falar. O nosso SEMAI não é o pior do mundo, mas quando alguém vem dizer que a saúde de Santa Cruz do Sul está ótima, eu não acredito que ela dependa do Plano SUS. Porque é só tu ir no SEMAI e ver aquelas mãezinhas com as crianças febrios, com as crianças doentinhas, as crianças malzinhas no colo, e aguardando, esperando mais de hora. Isso não é uma pessoa, eu tenho certeza que várias e várias mães já passaram por isso, ou pais. E aí, o que acontece que mais me chama a atenção? Eles falam pra ti assim, ó, tem que tirar um raio-x. Vai lá na UPA. Nem todo mundo tem condições de pegar, nem todo mundo tem carro. Sem falar no tempo que tu perde, saindo do SEMAI, atravessando a cidade, para ir na UPA tirar um raio-x. Chega lá, aguarda, tira o raio-x, volta pro SEMAI. Eu acho que Santa Cruz do Sul tem um potencial muito grande. Tá? E se não tivesse tanto, desvios, vamos dizer assim, que é a polêmica em Santa Cruz hoje, eu acho que podia sim ter um centro de raio-x dentro do SEMAI, para melhor atender os nossos filhos, que é o futuro da nossa geração, o futuro de Santa Cruz. Isso nós estamos falando aqui dentro da cidade. Aí nós vamos para o interior, Alto Paredão, quase 60 quilômetros de distância. Será que não poderia ter um médico residente? Será que não poderia ter uma unidade
da SAMU lá em cima, uma ambulância que fosse. Quantas e quantas pessoas, aqui é muito fácil, a pessoa fica ruim, pega, vai no hospitalzinho, vai na UPA, dá um jeito, mas e lá, 60 quilômetros? E quem não tem carro, espera o filho ficar melhor até ao amanhecer? Eu, particularmente, Gilvan, quero fazer uma política diferente. Porque eu acho que a política ela não é feita sentada dentro do escritório, sentada numa cadeira, né, tirando da própria cabeça ideias. Eu quero fazer reuniões com as pessoas, ir nos bairros, conversar com 4, 5, o que está faltando aqui nesse bairro. Cada um vai falar o que é. Aí sim a gente junta aquelas ideias ali e vamos levar para dentro da Câmara de Vereadores. Vamos expor essa ideia lá. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo, mas aquelas pessoas lá vão ver que a gente tentou. O Gilvan tentou, falou do meu projeto. E esse projeto não saiu da minha cabeça, saiu de uma reunião que nós vamos fazer entre pessoas. Infelizmente, Santa Cruz do Sul é carente disso. Não tem hoje vereador. Tem 17 vereadores lá e eu falo com autoridade que nenhum faz isso. Nenhum vereador é aquele vereador do povo, né? Então, eu quero me propor exatamente fazer isso. É estar diretamente com o povo para saber realmente a realidade, o que é necessário, né? Como eu falei, não vamos conseguir tudo, como o nosso futuro prefeito Sérgio falou. Não adianta me pedir 20 quilômetros de asfalto, pavimentação. É algo impossível para o momento. E melhor ainda se fizer 2 bem feitos, para não ter mais aquele custo de estar toda hora recapeando. Então é preferível fazer as coisas devagar e bem feito. E essa é uma das minhas ideologias. Eu acho que o meu maior projeto que eu tenho para a Câmara de Vereadores é ser esse vereador povão, diretamente com o povo, conversando e trazendo as ideias deles para dentro da Câmara de Vereadores, porque vai ser um benefício para eles, para a comunidade. Bom, o PDT vinha até então no atual legislatura apoiando o governo, estando do lado do governo. E poucos meses antes da eleição, antes do período eleitoral, o PDT migrou para a chapa de oposição, que é hoje oposição ao governo Helena Hermani, que é a chapa Sérgio Moraes e Alex Knack. Na avaliação dos senhores, essa troca, essa ida para a oposição foi positiva? Como que vocês veem essa questão? Olha, no meu entender foi positivo, porque o atual governo, eu procuro não fazer crítica por fazer crítica. O atual governo não vinha atendendo os anseios do PDT. Para a gente conseguir alguma coisa dentro de qualquer secretaria era um karma. Tu tinha que ir 3, 4 vezes e assim mesmo não conseguia e eles não davam respaldo nenhum. Quando o PDT é da situação, a situação tem que atender o seu aliado. E isso não vinha acontecendo. E outras coisas foram os problemas que aconteceram ao longo dos últimos meses aí, com denúncias e etc. e tal, que o PDT se desgostou muito e isso foi tomado, essa proposta veio dos filiados do PDT. Então o partido fez uma reunião com os líderes, com o conselho do PDT e resolveu por bem deixar o governo e tomar outro rumo na política de Santa Cruz. O PDT é um partido que é democrático e conforme a situação foi levantada e foi através do diretório decidido com seus membros que saísse então do governo. Então foi realmente de uma forma democrática, onde foram todos ouvidos e decidido em reunião. E a situação também de estar nesse governo foi da mesma maneira. E, inclusive, veio toda essa situação que soubemos dessa operação que está ainda em andamento. Inclusive, o candidato
que foi vereador afastado. Ele se diz que está concorrendo porque não existe nada. Não. Eu acho que deve se informar de uma maneira correta para que a população, a comunidade saiba que o processo não finalizou. Inclusive, as pessoas não foram ouvidas. Esse processo vai ser, a gente sabe que judicialmente é demorado, então, eles não foi dado a sentença final. Por isso, este candidato está concorrendo. Então, é importante que se diga e que a comunidade realmente saiba o porquê. Ah, mas ele está concorrendo porque ele foi absolvido. Não. O processo está em andamento e ele está concorrendo porque não foi decidido ainda. Então, voltando à situação, em função até desse momento que Santa Cruz passou, e eu acredito que a justiça vai ser feita, o PDT democraticamente resolveu, então, apoiar a candidatura de Sérgio Moraes e Alex, e até em acreditar que realmente, com toda a experiência desse futuro prefeito, nós conquistaremos a Santa Cruz voltando para o povo novamente. Olha, Bica, essa é uma pergunta que eu acho que tu fez para praticamente todos os candidatos do PDT, né? E eu queria te deixar uma coisa bem clara para ti, né? E para todos os ouvintes, que o PDT, a sigla PDT, fez parte do governo. Eu, Gilvan Fernandes, não fiz. Eu não tinha cargo dentro do governo, eu não concordava com as coisas do governo, e se pesquisar, eu assumi a Câmara de Vereadores por 3 vezes. E as 3 vezes não teve sintonia entre eu e na época, o atual líder de governo, que era o vereador Henrique. Por simples coisas que a gente não concordava. Então, eu sempre deixei claro que eu não fazia parte do governo. Mas eu não posso mudar algo que foi feito através do presidente do PDT, né? Assim como lá eles acharam por bem de apoiar o governo da atual prefeita, achando que a gente ia conseguir não benefícios próprios, mas sim ajudar a comunidade, coisa que não aconteceu. Com mais de 60, 80 pedidos, foi atendido 3 ou 4, até onde é que eu sei. Então, e eu numa das vezes que eu assumi a Câmara de Vereadores, eu coloquei algo que foi uma promessa da atual prefeita lá no santuário, que era a pavimentação de uma rua, onde até hoje não existe mais horário de ônibus, por a rua ser inviável, né? E ela desceu e fez a promessa. E quando eu trouxe isso para dentro da Câmara de Vereadores, o líder de governo da época, né, o vereador Henrique, ele cortou meu tempo e falou simplesmente que a prefeita se elegeu sem fazer promessas. Me desculpa, mas isso ninguém acredita, porque não existe um político na vida que não faça uma promessa. Então não tem como tu te eleger sem fazer uma promessa. Isso dá para descer lá na Rua Guarda de Deus, na Corredor Overbeck, né, que era o projeto, e que saiu essa verba juntamente com o deputado Heitor Chu, que trouxe, assinaram junto, saiu a matéria na época, só que essa pavimentação nunca aconteceu. Agora, neste ano, estão fazendo um pedacinho e disseram que vai ser só aquilo ali, ou seja, não vai servir para nada, porque o ônibus não vai descer e subir de ré. Então não vai ser feita a promessa que ela prometeu. Então eu, Gilvan Fernandes, nunca estive, né, dentro do governo. A sigla PDT estava, alguns colegas prestando serviço, mas eu não. E eu acho que quem poderia te esclarecer mais ainda sobre a nossa saída, né, do PDT hoje para o governo do Sérgio e Alex, era o nosso presidente, o Nilo Barbosa, né, que é um cara que está à frente do PDT por anos e anos, né, e ele sempre conversando conosco, mas nunca obrigando a nada. Tudo é feito por votação. E eu não tenho por que esconder. No dia que foi a votação, eu fui uma das pessoas primeiras a falar.
Se o barco está afundando, não vamos esperar afundar. Vamos sair. Vamos de Sérgio e Alex. Então, só para deixar bem claro para todo mundo. Bom, a gente vai encaminhando para o encerramento. Gostaria que nesse período final aí vocês conversassem diretamente com os eleitores. Bom, eu quero dizer à comunidade santa cruzense que, se eu for eleito, e espero ser, a comunidade vai ter um vereador com quem poder contar. Eu quero me dedicar especialmente a um projeto que tem que ser feito lá na zona da Várzea, do Navegantes, do Avenida, que é uma contenção daquelas águas. E isto dá para fazer. Dinheiro tem. Nós temos deputados aqui que tem aquele tal orçamento secreto, que tem agora o PIX, que mande PIX para os moradores da Várzea e da zona das enchentes lá, porque não dá para entender. Aquele pessoal sofreu demais. Pessoas que perderam tudo, ficaram sem nada. E isso nós políticos temos que ver uma maneira de atender esse anseio. Tem como fazer um estudo profundo sobre aquela região e fazer com que eles não sofram mais com isso. Foi uma vez que aconteceu essa enchente bem grande e agora pode acontecer de novo. Então, é o governo que tem que tomar atitude para resolver esses problemas. Bom, eu gostaria de pedir o seu voto, a sua confiança e dizer a cada um de vocês que estará em boas mãos. Quero ser presente nas comunidades, quero estar presente principalmente nas escolas, nas EMEIs, em primeiro lugar, escutar, e quero ser a voz de cada um de vocês. Não quero ser aquela vereadora que é muito triste se escutar que aparece de 4 em 4 anos. Eu quero ser aquela vereadora que vai estar presente sempre, no gabinete, na rua, aonde o eleitor estiver e necessitar, precisar. Mas as situações será em âmbito de comunidade, benefício para a maioria, para uma Santa Cruz melhor, tanto na educação, na saúde e no turismo, principalmente. Mas não se pode esquecer das demais demandas, inclusive essa questão que aconteceu na Várzea é de extremamente importância. Vamos sentar e, com o prefeito Sérgio Moraes e Alex no governo, vocês podem ter certeza que nós teremos acesso, nós teremos como sentar, conversar e defender as propostas que futuramente irão aparecer e também fiscalizar e dizer que quando o projeto enviado para a Câmara não estiver de acordo para a maioria da população, poder dizer não também. Não porque estamos no governo agora, de Sérgio e Alex, que vamos concordar com todas as situações, mas esse entendimento pode ter certeza que vai acontecer. Professora Anaí, 12444. Pode confiar. Então, olá meus amigos, minhas amigas. Me chamo Gilvan Fernandes e quero sim o seu voto de confiança. Quero representar aquela voz que você não tem ativa, eu quero ser a sua voz ativa. Sabemos que por muitas vezes nos sentimos mudos, calados, sem ao menos podermos falar. E eu estou aqui, na linha de frente, para fazer esse papel. Uma coisa importante, não quero ser um vereador de bairro. Não, muito pelo contrário. Quero atender todo o nosso município, tanto cidade quanto interior.
pois um vereador, quando elegido, ele é pelo município e não apenas por um bairro, como acontece, infelizmente. E uma frase de efeito que eu trago, que 2024 é o ano da renovação. Eu sou Gilvan Fernandes, Política com Ação, 12088, e para prefeito é Sérgio Alex, vote 22. Bom, a gente vai encerrando, candidato Rui. Queria se manifestar. Eu queria só dizer uma coisa, inclusive eu já conversei com o prefeito Sérgio Moraes para dar uma atenção especial lá nos moradores da Várzea. E ele me falou que fará de tudo para que nós possamos resolver aquela situação e não deixar que isto aconteça mais uma vez. Lá deve ser feito um projeto muito grande, não é coisinha pequena, portanto vai depender de um tempo para que o governo sente com os moradores e contrate alguma equipe, algum instituto que possa dar um norte de como fazer a contenção daquelas águas. E outra coisa que eu quero dizer à comunidade é de que todo projeto importante que for colocado em pauta na Câmara de Vereadores, eu farei uma enquete com toda a comunidade para saber se a comunidade aprova ou não. E o meu voto vai seguir este rumo nos grandes projetos de interesses da comunidade santacruzense. Eu sou o Rui Bayerle e o meu número é 12345. E o meu prefeito que eu apoio é Sérgio Moraes e Alex Knack para vice. Eu ainda gostaria, a gente vai, aqui é diferente a situação, e a gente vai falando, ainda mais como professora, e de repente a gente esquece alguma situação. Mas eu gostaria de finalizar com a seguinte frase, e que cada um de vocês pensasse realmente nessa frase, que ela não é de efeito, ela tem um valor profundo. Que a educação é uma arma poderosa e que deve ser usada nas mãos para mudar o mundo. E quem disse essa frase foi uma pessoa que realmente dedicou à educação, Nelson Mandela. Então, realmente, a educação, nós precisamos trabalhar e muito. Agradeço a presença de vocês três. Conversamos com Rui Bayerle, professora Anaí, Gilvan Fernandes. Essa foi mais uma edição do podcast Fala Candidato, onde conversamos com os postulantes ao Legislativo pelo PDT.